hoje, queridos, nós vamos estudar do capítulo 75 até o capítulo 80. O interessante desses 5 capítulos que nós vamos estudar hoje é que todos os 5 foram escritos por Asaf, né? Quem era o Asaf? Era um maestro da orquestra, né? Era o chefe que cuidava toda a adoração, cuidava toda a regência dos hinos cantados, tá? Esses hinos, que na verdade é poesias e hinos que eram cantados lá e que nós temos o prazer hoje de estar vendo, tá bom? Então, no capítulo 75 de Asaf, esse capítulo, ele leva um título que é Não Destruas, tá bom? O que vai acontecer de fato nesse capítulo? Ele vai dizer, irmãos, sobre o julgamento de Deus às pessoas, então é um alerta que somente Deus pode julgar as pessoas, nem nós. Ele começa rendendo graças ao Senhor nesse capítulo, tá? E é uma coisa bem interessante que eu vejo no versículo 6 diz, porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, que vem o meu auxílio. Quer dizer, então, que o nosso auxílio, a nossa ajuda, o nosso socorro não vem do vizinho, não vem dos parentes, não vem dos amigos. O nosso socorro vem de Deus. Não é do Oriente, não é do Ocidente, não é do deserto, não é de lugar nenhum. O nosso auxílio tem que vir primeiramente do Senhor, tá bom? Pessoas sofrem, pessoas padecem porque não colocam o seu auxílio, o seu socorro no Senhor, tá certo? Olha só, porque o Senhor lhe abate a força dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Olha só. E aí o interessante também é que ele diz que ele é o juiz. Uns ele abate e os outros ele exalta. Então, olha só, o nosso Deus é o único que sabe o que é certo. E ele trata as pessoas conforme elas merecem. Ele diz aqui, olha, tem pessoas que Deus quer exaltar, né? E tem pessoas que precisam ser abatidas. Tudo depende do julgamento do nosso Deus. Olha só, 76, o capítulo 76, ele é bem interessante, que é uma canção, né, com instrumento de cordas. E aí, o que vai acontecer de fato aqui? Ele celebra a vitória de Deus. E aí, ele dá o nome de algumas cidades. Ele coloca Sião, Judá, Salém, que era o quê? Cidades do território de Israel, irmãos. Então, que o nosso Deus era conhecido em Israel, que ele era o escudo, que ele era a vitória sobre os inimigos, tá bom? E aqueles que fizerem voto com o Senhor, trate logo de cumpri-los, tá bom? 77, que o Asaf também escreve, e ele diz o seguinte, né? Que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Na verdade, ele coloca isso em forma de pergunta. No 13 ele disse, que Deus é tão grande como o nosso Deus? A gente percebe, depois vocês verificam na Bíblia de vocês, que no versículo 13 diz, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus... Esse Deus está escrito com D minúsculo, tá bom? Isso é uma parte de ortografia bíblica que depois nós vamos ver, irmãos. Mas só adiantando, toda vez que você vê na Bíblia a palavra D com Deus minúsculo, não pode falar de Deus. Ou fala do diabo, ou fala de deuses estranhos, mas nunca de Deus. Porque Deus só pode ser com D maiúsculo. Nesse caso aqui, ele diz assim, qual é o Deus, né? Qual é desses deuses que é tão grande como o nosso Deus, né? Não há, que opera maravilhas entre os povos, que o seu poder é notório, tá bom? Glória a Deus. E aí ele faz uma referência a Moisés e a Arão, é um capítulo bem interessante. No 78, o Asaf também vai fazer o seguinte... Esse capítulo, irmãos, vai ser tipo uma memória. Ele vai contar a história, sabe, de quem vai voltar lá na história do Jacó, vai voltar na história do Moisés, que o mar foi aberto, irmãos, que houve a constituição das leis. Então, ele vai, olha só, vai falar de tudo aquele aspecto que nós já estudamos em Êxodo, a questão da nuvem, a questão do fogo, da coluna de fogo, a questão da água da rocha, tudo isso, na verdade, é uma lembrança, né? Ele está contando a história
novamente, tá bom? Para lembrar o povo de como Deus é bom, de como Deus é maravilhoso. E aí, olha só, irmãos, ele vai falar vários aspectos que você lendo esse salmo, que é bem grande, viu, irmãos? Ainda não é tão grande como o Salmo 119, mas ele é bem grande, que ele vai mostrar o cuidado de Deus, né? Através da história, como Deus cuidou do seu povo, como um rebanho, irmãos. E aí, quando você for lendo essa história, tá bom? Você vai ver as várias questões da história que tem aí, tá bom? O 79 é o profeta, não, o profeta não, o músico, né, o Asaf. Para ele, esse acontecimento aqui do Salmo 79 estava vivo, irmãos, estava presente, entrelaçado nele. Que acontecimento foi esse? O acontecimento de quando os babilônicos invadiram Jerusalém, irmãos, e destruíram o templo. Ele diz assim, ó nações, invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Então ele conta o que foi que aconteceu, né, irmãos, com toda a destruição, com todo o opróbrio, que os inimigos que transformaram, né, a cidade santa em ruína e fizeram isso com o templo do Senhor também. Mas apesar de tudo isso, o interessante desse salmo é que ele disse, quanto a nós, teu povo, Deus, ovelha do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Apesar de toda a desgraça que nos aconteceu, nós somos o teu povo. Ninguém pode nos calar, ninguém pode fazer com que a gente deixe de te adorar. Glória a Deus. E para terminar, o Salmo 80... é bem interessante esse salmo. Vocês lembram do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e ele não me faltará? Pois é, esse salmo aqui é uma referência ao Salmo 23, irmãos, que vai tratar Deus como o pastor do povo. Por quê? Nesse momento desse salmo aqui, o Salmo 80, Israel estava sofrendo muito na mão de quem? Na mão dos inimigos. Então, eles estavam ansiosos, querendo que Deus, né, tratasse eles como ovelhas do seu rebanho. E aí ele clama, Senhor, volta-te para nós, né? Olha só, protege-nos com a tua mão direita. Olha só, e aí ele vai pedir mesmo um auxílio. Nos restaura, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, quando a gente está em apuro, nosso socorro sempre vem do Senhor. Glória a Deus. Amém por isso.